Olá, bom dia a todos que estão conosco nesse webinar da parte da manhã, na nossa regional, intitulado Projeto Integrador, Conceitos e Práticas, que terá como palestrante a professora Esmeralda Aparecida de Oliveira. Eu sou a professora Diane, da FATEC Itu, aqui eu sou coordenadora do curso de Gestão Empresarial, e fui convidada pela professora Juliana Tonon e pela equipe da regional para ser nessa manhã a apresentadora, e a mediadora também neste webinar. E o motivo, então, desse convite foi porque essa oficina, ela nasce de uma demanda do Núcleo de Desenvolvimento Estruturante do curso de Gestão Empresarial aqui na FATEC Itu. Nós temos a nova matriz, a matriz que foi replanejada, reestruturada no âmbito da CESU no ano de 2018 para o curso de Gestão Empresarial, e nesse momento nós estamos no 4º semestre de implantação do curso na FATEC Itu e vivenciando dia a dia essa matriz curricular. E nós tínhamos a demanda de saber mais sobre esse manual de projeto integrador que foi pensado na CESU e tem como uma das pensadoras a professora Esmeralda, que está conosco aqui hoje, que aceitou o convite para estar conosco conversando sobre esse assunto, Então, a partir disso, da demanda da unidade, isso chegou à regional, acabou se transformando numa demanda da regional também, e por esse motivo estou aqui com vocês hoje conversando e apresentando, então, a professora Esmeralda. Nossa palestrante, que é a professora mestra Esmeralda Aparecida de Oliveira, tem como mini currículo, nesse momento, a oportunidade de ser doutoranda em educação, mestre em recursos humanos e gestão do conhecimento, com MBA executivo em gestão de projetos. Ela é pós-graduada em administração de recursos humanos, também é pós-graduada em gestão da qualidade e gestão ambiental, e é bacharel em administração. Também tem na sua formação a formação técnica em mecânica. É lead auditor da ISO 9000 pela IRCA da Inglaterra. É professional e personal coaching também. Ela possui 15 anos de experiência em sistemas de gestão da qualidade, e também de gestão de pessoas em diversos segmentos da indústria, tendo vivenciado mais de 1.000 horas em auditorias. Ela atuou como professora de ensino superior na Universidade 9 de Julho, no período de 2007 a 2019, é professora de ensino superior nas FATECs São Paulo e Mogi das Cruzes e atualmente atua como coordenadora de projetos acadêmicos no eixo de gestão e negócios na unidade de ensino superior do Centro Paula Souza. Então, nesse momento, eu convido a professora Esmeralda para vir e compartilhar conosco seus conhecimentos nesta nossa oficina de projetos integradores, conceitos e prática. Obrigada, professora Diane, pelo convite, pela oportunidade. Bom dia a todos e a todas. É sempre bom nós termos um tempo para compartilharmos as nossas experiências em sala de aula. E esse tema, aprendizagem baseada em projetos, na verdade, é um compartilhamento do nosso trabalho, estudando sobre a questão da abordagem de projetos, como isso pode funcionar em sala de aula e como a gente pode implementar. É sempre desafiador falar em metodologias de ensino, e a proposta aqui é apresentar para os professores, para todos os participantes desse evento, como a gente pode mudar um pouco a nossa abordagem em sala de aula. Então, eu agradeço a oportunidade, espero que esse evento venha ao encontro das necessidades de todos nós e me coloco à disposição para os trabalhos futuros, porque quando a gente fala em metodologia, significa em mudar algumas coisas e eu tenho que estar aberta a essas mudanças. Então, a gente sempre fica aí muito contente quando as unidades nos procuram para discutir um pouco, que olha, quais as outras possibilidades nós temos sem ser aula tradicional, aquela aula expositiva. Eu compartilho com vocês, então,
os nossos slides, esses materiais estarão disponíveis para vocês. Eu compartilhei o PPT, a apresentação. Tem um artigo também do Moura e do Barbosa, que eles publicaram no Senac sobre metodologias ativas. É um artigo muito tranquilo, muito interessante, e ele é uma base que vai servir aí para a nossa discussão. Então, num primeiro momento, professores, o que a gente vai fazer? Primeiro, entender como que é essa abordagem de projetos, e num segundo momento, como que a gente trabalharia o projeto integrador, né? Então, existem aí várias possibilidades, não existe apenas uma maneira, isso pode ser adaptado conforme as nossas necessidades, conforme o projeto pedagógico da unidade de ensino, enfim. Então, sempre existe a flexibilidade. O que nós vamos apresentar aqui é um modelo, são possibilidades. Isso aqui é obrigatório. A gente está colocando uma proposta, certo? Então, vamos iniciar. Então, primeiro nós vamos contextualizar. Nós somos da educação profissional. O Centro Paula Souza trabalha com a educação profissional e nós, o ensino superior, a educação profissional tecnológica. A partir desse pressuposto, a gente tem que entender o seguinte, tem que ter uma aprendizagem diferenciada. Se somos da educação profissional, temos que promover, né, na sala de aula, trazer para os nossos alunos o contexto do trabalho. E isso nos remete à abordagem das competências. Então, quando a gente pensa em perfil profissional, eu tenho que pensar o seguinte, o nosso tecnólogo, ao final do curso, ele será capaz de... E aí a discussão, o que nós vamos entregar para o mercado de trabalho? O que esse aluno será capaz de fazer? Então, quando a gente pensa em abordagem das competências, o que nós levamos em conta? Primeiro, quais são as competências a serem desenvolvidas? Se nós consultarmos os nossos projetos pedagógicos, já existe lá uma seleção de competências profissionais. O nosso tecnólogo ele tem que ser capaz de exercer algumas competências profissionais lá no mercado. Então, nós precisamos identificar, enquanto professores, coordenadores de curso, NIDE, quais são essas competências, quais habilidades, né, os saberes, o saber fazer, tecnologia, o que ele vai usar de tecnologia, novas teorias, novas ferramentas, e além disso, a questão socioemocional, que competências socioemocionais ou competências comportamentais, eu trabalho muito na linha da competência comportamental, a gente tem muito aí em alta socioemocional, mas além das competências profissionais que nós exercemos enquanto profissionais, temos as competências comportamentais, o trabalho em equipe, a liderança, saber tomar decisão, a flexibilidade, a resiliência tão falada no momento, ainda mais em momentos de pandemia, e sempre de acordo com o perfil profissional e as atribuições do cargo. Então, quando a gente pensa num curso, seja em gestão empresarial, edifícios, mecânica, esse aluno, esse profissional, né, para nós aqui, ele será capaz de, mas quando ele chega na empresa, eu tenho que identificar se ele já é capaz de fazer. Então, nós entendemos na discussão do currículo que eu tenho que trazer essas experiências para a sala de aula. Eu tenho que ter uma abordagem diferenciada, né? Só aula expositiva, né? Passar informação, o que possibilita de aprendizado para esse aluno? Então, quando a gente vai para a linha das competências, as metodologias tradicionais acabam dando conta para a gente atender essas competências. Então, buscando aí a questão da educação profissional, nós que construímos currículo, professores, coordenadores de curso NDE, nós temos que pensar aí no que nós chamamos de princípios norteadores do currículo. Às vezes o professor pensa, poxa, mas se eu mudar o meu estilo de aula, a minha metodologia, a teoria vai ser deixada de lado, esse aluno não vai pesquisar mais. Muito pelo contrário, né? Então, eu trago aqui para os professores duas informações importantes que estão lá no parecer do Conselho Nacional de Educação, que eles colocam o seguinte, todo o currículo, principalmente a educação profissional, nós que somos da educação profissional, toda vez que desenvolvemos o nosso currículo, nós temos que levar em conta duas concepções. Primeiro, a concepção do trabalho como princípio educativo. O que quer dizer isso? Trabalho como princípio educativo. Não importa o componente curricular, matemática, português, inglês, resistência dos materiais, não importa. Eu já tenho que trazer o contexto do trabalho dentro do meu componente curricular. Por quê? Somos educação profissional.
Então, o que norteia a elaboração do nosso currículo é o trabalho como princípio educativo. O que nós vamos trazer de exemplos, de situações reais, para que esse aluno se aproxime ao mundo do trabalho, as dificuldades que ele vai passar, os desafios que ele terá que enfrentar, os problemas que ele terá que resolver. Então, quando a gente fala de concepção do trabalho, é trazer isso para o aluno, trazer essa experiência, essa vivência. E aí, para o professor que questiona, poxa, se eu mudar a minha metodologia, vai ser só trabalho prático? Não. Aí vem, pelo parecer, a concepção da pesquisa como princípio pedagógico. Então, a teoria é importante. Inclusive, os nossos alunos eles vão usar a teoria para buscar as soluções, para desenvolver as propostas de soluções aos problemas que as empresas enfrentam. Então, percebam aqui, professores, que nós temos que levar em conta o trabalho e a pesquisa. Sempre. Não importa o componente curricular. O nosso aluno ele vai ter que articular teoria e prática, porque somos da educação profissional. E quando a gente pensa em educação profissional, levando em conta esses dois eixos norteadores, dois fatores, o que a gente pensa como metodologia mais adequada? Vejam, professores, são sugestões. A gente percebe que essas metodologias promovem esse aprendizado, facilitam esse aprendizado. E aí nós trazemos, no caso, a abordagem de projetos ou projetos integradores, a gente vai falar um pouquinho sobre essas propostas, né? A abordagem de projetos eu posso trabalhar desde um componente curricular ou envolver todos os componentes curriculares de um semestre ou até de um curso. Isso vai depender da temática, vai depender da proposta pedagógica da unidade de ensino. E agora, com a nossa mudança, né, em função da pandemia, o ensino híbrido, como que eu posso usar plataformas virtuais para promover essa aprendizagem? Então, estou trazendo aqui uma das possíveis metodologias ativas. Temos sala de aula invertida, enfim, temos a aprendizagem baseada em times, existem várias possibilidades, mas aqui nós escolhemos a abordagem por projetos, que é o que vai nortear os projetos integradores. Então, quando a gente pensa em metodologia ativa, e vou falar para vocês de experiência, professores, eu sempre, assim, eu vim do mercado, trabalhei muito tempo no mercado, e sempre fui aquela professora conteudista, né? No início da carreira, conteudista. Olha, tem que fechar tantos slides, tem que cumprir o conteúdo. E eu sempre articulei, né, no início da carreira, ser professor e ser profissional no mercado de trabalho. Até que me deparei com o seguinte: fui contratar profissionais e até demandar situações, né? Uma delas era pedir um planejamento estratégico. Eu tinha um profissional formado em administração pós-graduado e eu pedi para montar um planejamento estratégico. Não me entregaram um planejamento estratégico. E eu, enquanto gerente, pensei o seguinte: o que aconteceu que ele é graduado e pós-graduado e não consegue me entregar um planejamento estratégico? E aí isso eu já estava em sala de aula e a gente começa a perceber o quanto os nossos alunos vivenciam essas experiências de empresa dentro da sala de aula. E aí eu percebi, bom, por que ela não entrega? Será que ela passou pela experiência? Será que ela teve essa informação? Porque assim, se eu contrato alguém graduado em administração, a gente parte do princípio que ele domina as competências, às vezes não acontece isso. Então, só passar o modelo, só passar a teoria não é o suficiente, ele tem que vivenciar, ele tem que experimentar. E a metodologia ativa, ela possibilita isso, só que aí muda, né? Então, sai aqui o papel do professor, de concentrar o ensino no professor, e a gente repassa isso para o aluno. Então, a metodologia ativa é a aprendizagem centrada no aluno. Aí podemos pensar, poxa, mas eu não vou dar mais aula? Não, você vai dar. Inclusive, a gente trabalha muito mais nesse sentido. O planejamento aqui ele tem que ser muito mais fundamentado. Mas o que é interessante? A vivência do aluno e a experiência do aluno é totalmente diferente. Eu tenho que estimular esse aluno a experimentar. E ele perceber que o que nós trazemos em sala de aula está muito próximo do que ele vai vivenciar. O que a gente identifica muito quando faz entrevista, ou até conversando com os alunos depois que termina o semestre, eles vivenciam algumas metodologias, é que eles se sentem mais seguros em aplicar aquilo que aprendeu. Coisa que se a gente trabalhar apenas no nível teórico, de repente a gente não consiga atender isso. Então, até que ponto o aluno está preparado efetivamente para vivenciar as práticas do dia a dia de trabalho. Então, eu trouxe aqui um trechinho do Mourido Barbosa, que é o material que nós disponibilizamos para vocês,
que ele fala exatamente isso, né? A aprendizagem ativa, eu discuto, eu pergunto, a gente fala, a gente ouve. Então, é um envolvimento maior. Eu uso todos os meus sentidos no processo de aprendizagem do que apenas ficar sentado e ouvindo o meu professor, né? Então, essa é a nossa proposta quando nós pensamos em metodologias ativas. Só que isso tem que ser definido lá atrás, quando a gente constrói o currículo do curso. Então, como somos da educação profissional, isso eu vou bater muito. Nós somos da educação profissional, não é apenas um curso superior de tecnologia, é um curso superior de tecnologia em que esse aluno ele tem que ser profissional, ele tem que colocar em prática, solucionar problemas. Então, como que nós pensamos aqui? Sempre eu vou levar em conta, num primeiro momento, qual o perfil profissional do tecnólogo do curso que nós estamos trabalhando. Professor, independente do seu componente curricular, eu tenho que pensar o seguinte, da matemática do português, como nós falamos aqui, ou da teoria geral da administração. O meu componente colabora para formar o que no nosso aluno? Qual é o perfil? Como que eu vou atender isso? Quais competências eu pretendo desenvolver? Pensando já na área de projeto, qual a temática? Que tema que eu vou abordar, que eu vou utilizar para atender essas competências? E temática, professores, vocês podem definir em função da região, em função de uma necessidade. Agora, uma temática muito trabalhada em projetos é a própria pandemia, o Covid-19. Mas que temática a gente pretende desenvolver quando se pensa nessa trilha metodológica da abordagem de projetos? Qual o problema? Tem um tema, mas dentro desse tema existe um problema. Qual o problema a ser resolvido? Aqui o que é interessante na nossa abordagem de projetos é que eu uso aqui também a abordagem de problemas. Qual o plano de ação adequado? Entendam como plano de ação, existem várias ferramentas. Aqui não posso fechar apenas no modelo, isso aqui é muito flexível, mas é importante identificar em função do curso, em função da região, da empresa, da necessidade que vocês queiram desenvolver, o que o aluno vai entregar. E depois pensar como isso vai ser compartilhado. Então, quando a gente pensa em trabalhar por projeto, eu tenho que levar em conta desde o perfil, as competências, até que o aluno vai entregar o que ele vai compartilhar. Então, essa seria a nossa trilha para modelar a nossa abordagem em sala de aula. Então, quando pensamos em projetos, o conceito básico todos nós aqui temos, mas só para a gente entender, os projetos são empreendimentos finitos. Então, tem começo e tem fim. Agora, esse começo e fim vai depender da sua temática, da sua proposta pedagógica. Existem modelos em que os alunos começam um projeto no primeiro semestre e terminam no último. Eu posso começar um projeto no início do semestre e terminar no final do semestre. Sempre aqui o questionamento vai ser o que nós pretendemos, qual a proposta pedagógica, para a gente definir aqui o espaço de tempo. Mas é um projeto que é finito, com objetivos definidos, sempre a partir de um problema, e sempre realizado em equipes. Um grande desafio que nós temos, às vezes, professora, eu não quero fazer trabalho em grupo, eu quero fazer sozinho. Esmeralda, isso pode acontecer, eu já tive isso no ambiente presencial, de alunos não quererem fazer. Tudo bem, aí o desafio, pode fazer sozinho. Só que, quando ele percebe toda a entrega, toda a proposta que a gente coloca para ele desenvolver, aí cai a ficha depois. Professora, muita coisa para entregar. É interessante que mesmo numa situação como essa, você já está educando o aluno, você está preparando, desenvolvendo competências socioemocionais, para ele perceber que nem tudo é possível fazer sozinho. Então, é esse alinhamento que nós precisamos ter quando a gente leva em conta essa abordagem. Ainda para o Moura e para o Barbosa, que diretrizes temos que levar em conta? Realizar projetos em grupo de alunos. Esses projetos podem iniciar, né? Podem durar de 2 a 4 meses, mas dependendo de algumas instituições, eu tenho projetos que podem durar o curso. Um autor muito interessante que os professores podem trabalhar, depois de estudar, é Edgar Shaw. Edgar Shaw, ele tem todo um protocolo metodológico na área de arquitetura, abordagem de projetos na área de arquitetura. Ele tem um protocolo exatamente nesse sentido, ele leva o curso para desenvolver o projeto. Então, existem possibilidades. Isso aqui, quem define são os coordenadores, juntamente com os professores. Sempre num projeto, a gente tem que escolher um tema que esteja alinhado, que vá ao encontro dos objetivos didático-pedagógicos. Tem que ter uma temática.
Mas, Esmeralda, eu posso deixar a temática livre para o aluno? Quando a gente faz isso, fica muito solto, né? Então, o que é interessante? Alinhar essa temática aos objetivos do projeto pedagógico de curso. E o perfil profissional, sempre alinhem, tragam uma temática que vocês percebam que vai agregar valor. De repente, uma empresa que vai ser estudada, ou vocês trazem uma situação de uma empresa, de um parceiro da FATEC, para trabalhar isso em sala de aula. Eu acredito que, assim, o que seria interessante, essa temática já vir definida pelos coordenadores e conjuntamente com os professores MDE. Sempre os projetos necessitam ter uma finalidade útil. Tem que ter uma entrega, tem que ter uma solução, tem que agregar valor, não é fazer um projeto por fazer, né? Inclusive, esses projetos que nós elaboramos, eles vão compor aí todo um registro para fins de renovação de reconhecimento de curso e renovação de reconhecimento. O especialista, quando chega, ele quer saber, olha, o que está acontecendo no seu curso? Quais as novidades? Isso enriquece, né? E é uma tendência cada vez maior de exigir, né, a questão da abordagem de projetos. Os especialistas vão pedir, estão pedindo isso. Por quê? De novo, somos educação profissional. Não existe, né? Eu vou falar muito fortemente isso, Esmeralda, como pesquisa, como prática de sala de aula. Eu não vejo desenvolver um perfil profissional em que o aluno não tenha pelo menos uma experiência de projeto. Ele tem que passar por essa experiência, porque quando ele chegar no mercado de trabalho, ele vai trabalhar por projeto. Então, não, assim, professores, eu não vejo como fugirmos disso. É tendência, né? Todas as instituições estão trabalhando nisso. E vou dizer para todos os professores, muitas instituições têm trabalhos excelentes desse sentido, muitos cursos já não trabalham apenas com componentes, apenas por projeto. Existem instituições fora do país que a abordagem por projeto não tem componente curricular, então estão anos aí à frente desse processo. Por quê? Eu estou preparando um profissional para enfrentar problemas, né, para fazer entregas. Então, a finalidade útil. Saber usar vários recursos, o que é interessante da abordagem de projetos é a questão de ser multidisciplinar. O projeto ele tem a possibilidade de integrar não só a componente curricular, mas integrar saberes. Aquilo que eu aprendi no primeiro, de repente o aluno está no quarto semestre, mas eu tenho que entender que aquilo que ele passou lá no primeiro, no segundo, no terceiro, ele está usando aqui no quarto, está usando no último semestre. Tem que fazer sentido para o aluno por que ele passou por matemática, economia e estatística, por que ele viu contabilidade, por que está vendo negócios internacionais. Tem que fazer sentido, né? O que é interessante de uma abordagem por projetos ou projeto integrador é que o aluno tem que entender que ele vai usar tudo aquilo para resolver um problema, e o problema é integrado, nunca é isolado, né? E socializar os resultados, eu tenho que compartilhar aquilo que eu desenvolvi. Um projeto não pode ficar só com o professor ou só fechado numa sala de aula, vamos apresentar aqui no final do semestre para a turma. Eu tenho que abrir para a unidade escolar, chamar as empresas, chamar outros profissionais. Isso tem que ser aberto. Então, quando a gente fala de socialização, é sair um pouco também da sala de aula. Existe essa possibilidade, né? O semestre passado, o ano passado ainda, nós não estávamos na pandemia, eu propus para os alunos, ao invés de fazer aquela apresentação tradicional, eles gravassem um vídeo para a gente postar no canal do YouTube da faculdade, né? Porque eles vão socializar. As pessoas precisam perceber, entender o que está sendo feito, né? Inclusive usar isso até como marketing, né? Para a gente chamar outros alunos. Olha, aqui você vai aprender assim, olha as possibilidades. Então, essa socialização para a comunidade escolar, né, ou para a região, não é só para a questão interna, mas também para as pessoas de fora entenderem, olha, a FATEC Sorocaba, a FATEC Tapetininga está fazendo algo diferente, eu quero estudar lá. Então, é uma forma de nós usarmos isso também. Eu trago aqui, então, as etapas de como trabalhar essa abordagem por projetos de uma forma um pouco mais detalhada. Então, a unidade de ensino, o coordenador, o professor, tomando a decisão, vamos trabalhar por projetos, o que a gente tem que levar em conta? Vejam, professores, a abordagem de projetos eu posso implementar num componente curricular específico. Particularmente, quando eu iniciei na minha unidade de ensino, não tinha projeto integrador. E eu trabalho com abordagem de projeto há mais de 10 anos. E justamente pelaquela situação que eu comentei há pouco, de uma profissional, graduada e pós-graduada, não saber entregar um planejamento estratégico. E o meu componente curricular é planejamento estratégico.
Então, eu trouxe um modelo em que os alunos desenvolviam um projeto estratégico em sala de aula, um planejamento estratégico em sala de aula. Então, eu trabalhei a abordagem de projetos apenas no meu componente curricular. Então, esse planejamento precisa ser integrado, é passo a passo. Tem que ter plano de aula, já falei isso de projeto integrador, eu tenho que ter claramente o que vai ser desenvolvido passo a passo. E quando a gente define aqui no primeiro item o planejamento integrado, é pensar na temática e preparar o aluno para um plano de trabalho. Nós apresentaremos daqui a pouco a questão do manual. Eu preciso descrever como isso vai ser feito. O manual ele é muito importante, porque se a gente não tem manual, principalmente quando a gente fala em projeto integrador, o projeto integrador muda muito de professor, e cada um tem uma forma. O manual padroniza isso. E eu discuto muito com os alunos no final do semestre até que ponto o manual ajudou ou não. E eles sempre colocam de forma positiva. Professora, tudo que eu precisava saber do projeto estava no manual. O manual deixava claramente definido o que eu tinha que entregar, o formato. Inclusive, vou apresentar daqui a pouco a questão como isso vai ser avaliado. Então, quando a gente pensa em plano de trabalho, professores, é passo a passo. Como cada assunto será tratado no projeto. Tem que estar claro para o aluno. Porque, às vezes, de repente, muda um pouco a aula. Você não tem isso planejado, numa outra aula a gente muda de ideia e, às vezes, esquece e muda uma solicitação, uma exigência. E o aluno, ele percebe isso. O professor mudou de ideia, cada hora ele quer uma coisa. Então, quando a gente pensa em planejamento integrado, a partir de uma temática, qual o plano de trabalho a ser desenvolvido? Isso é extremamente importante. Então, como é que vai ser a apresentação? Como é que vai ser esse projeto? Isso é extremamente importante. E em que momento podemos fazer isso? Agora, semana de planejamento. As aulas iniciam semana que vem. O momento de sentarmos e conversarmos, né? Pensarmos as possibilidades é agora. Você fala, Esmeralda, eu não tenho tempo. A semana de planejamento e aperfeiçoamento pedagógico, nós dedicamos alguns dias justamente para isso, para sentarmos e conversarmos em possibilidades de fazer isso. Feito esse planejamento definido a temática, qual a próxima etapa? A problematização. Quais problemas, ou qual o problema, nós vamos propor soluções, né? Então, isso pode vir aí da pesquisa dos alunos, olha, já começa a entrar pesquisa, eu estou trazendo situações de trabalho, mas o aluno ele vai pesquisar bastante. É aí onde a gente começa a dar autonomia para o aluno, onde ele vai ter aí que buscar os conhecimentos necessários para trazer a solução para esse problema. E quando a gente fala de problematização, existem várias formas de praticarmos isso. Então, vocês podem buscar as oportunidades na realidade local, empresas da região, terceiro setor, a comunidade, a própria FATEC. De repente, vocês têm problemas que precisam ser resolvidos, por que não trazer para o aluno desafiar? Olha, eu preciso de solução para isso. Quantas vezes eu já trouxe problemas de empresas para os alunos proporem soluções, sempre dentro da confidencialidade, isso é importante, mas trazer, olha, a empresa está passando por essa situação, o que vocês acham? Vamos trabalhar nisso durante esse semestre, durante esse mês? O aluno ele vai entender, poxa, legal, é um desafio, vou buscar essa informação, vou perceber como isso acontece. Definida a temática e definido o problema, vamos propor um plano de ação. A partir daí, esse plano de ação, existem vários modelos, né? Eu tenho um template que eu trabalho com os alunos, mas vocês podem usar o modelo do PMBOK, posso usar um Canvas, posso usar um PDCA. Esse plano de ação vai depender do tipo de projeto que está sendo trabalhado. Mas só para a gente entender, todo o problema precisa de uma solução. E nós estamos trabalhando por projeto. Qual vai ser o modelo que o aluno vai utilizar? Independente do componente curricular, professor, você tem o seu modelo, né? Defina junto com a sua coordenação. Então, esse plano de ação, o que ele tem que entregar para nós? Ele tem que sinalizar que estratégias e como esse projeto será executado. E pensarmos o seguinte, esse aluno ele vai fazer entregas parciais, como eu vou avaliar essas entregas parciais, o que ele vai ter que apresentar ao final de cada mês, ao final do semestre. Então, tudo isso tem que estar claramente definido, por isso que a gente propõe um manual. E, por fim, como a última etapa, a gente propõe consolidar e apresentar os resultados, que a gente chama de síntese. É quando o aluno compartilha os resultados desse projeto, seja no final do mês, no final do semestre, no final do curso. Pode ser um seminário, pode ser feira, pode ser uma publicação, pode ser uma exposição, um vídeo, né? Pode criar um blog, mas é importante que isso seja compartilhado, isso tem que ser socializado.
É com essa socialização que a gente agrega valor. É muito interessante, depois que os alunos terminam um projeto, quando a gente faz levantamento de percepção, e aí, como é que foi? Professora, eu pensei que não fosse conseguir, mas olha, tá pronto. Eu tive um caso de uma aluna que ela montou um planejamento estratégico de uma confecção na região do Brás, aqui em São Paulo. Foi um dos melhores planejamentos que eu vi. Muito bem fundamentado. O que foi interessante? Ajudou a empresa a ter novas abordagens empresariais. Ela montou estratégias interessantes. Então, é esse ponto que a gente precisa promover. Né? Ajudar as empresas e o aluno perceber, poxa, aquilo que eu estou vendo em sala de aula é necessário para aplicar no dia a dia no meu trabalho, vai trazer resultado. Né? Aí faz sentido para ele o porquê do que ele está estudando, né? Quais são os produtos? Que tipo de produtos nós podemos ter como resultado de um projeto? Pode ser um plano de negócios, pode ser um Canvas, pode ser um portfólio, um programa de computador, se nós levarmos em conta os cursos da área de TI, pode ser uma maquete, se a gente pensar em curso de edificações, planejamento estratégico, um plano de marketing, pode ser a organização de um evento. Um evento é um projeto, né? Então, nós estarmos aqui é um projeto, teve toda uma programação, todo um planejamento, aqui estamos executando e tem um produto. Pode ser um blog, um plano de ação. Qual o produto que nós vamos entregar como resultado desse projeto? Então, isso tem que estar claro, isso precisa estar definido. E sempre nós vamos insistir, tem que estar escrito, tem que estar claro para todo mundo, para o professor e para o aluno. Porque se eu não escrevo, se eu não determino, aí o aluno ele entrega uma coisa, não atende a expectativa do professor, a nota é baixa, ele fala, para que eu fiz tudo isso? A grande discussão e a reflexão que o aluno faz é o seguinte, por que eu tenho que fazer? Por que eu vou me dar o trabalho de fazer tudo isso? Ele tem que entender que vai desenvolver competências. É uma conscientização desse processo. Agora falando, professores, de projeto integrador, né? Ontem nós tivemos uma webinar com a professora Ivani da PUC, né? Professora Dirce, elas são renomadas no tema interdisciplinaridade. Aqui nós chamamos projeto integrador. Eu vejo, assim, ser muito ousado falar de projeto interdisciplinar, porque falar de interdisciplinaridade é pensar, todos nós estamos integrados, devemos estar integrados. Então, vamos pensar, todos os componentes curriculares na sua totalidade. Então, é um desafio falar de projeto interdisciplinar. Então, nós propomos aqui o projeto integrador. Cada unidade pode pensar de uma forma, mas a nossa proposta é a seguinte, em que seja possível ser multidisciplinar nos saberes, nos componentes, para garantir a transversalidade e interdisciplinaridade dos temas, né? Então, pensar, desde o primeiro semestre até o último, ou independente de onde ele seja implementado, se eu usar esses componentes curriculares, qual a temática vai ser desenvolvida? Qual o problema vai ser resolvido? E sempre pensar que os alunos vão usar essa temática para confrontar com as teorias, né? E perceber o seguinte, que a teoria ela é necessária para solucionar um problema e perceber que eu posso resolver isso no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele traz possibilidades. Então, quando a gente pensa em projeto integrador, é levar em conta esses aspectos. E nós colocamos, inclusive, no nosso manual, aquelas etapas que nós apresentamos há pouco. Então, se vocês se propuserem a montar um manual de projeto integrador, que tenham essas 4 etapas, que tenham um planejamento integrado passo a passo do que o aluno vai fazer. O que é importante, professores? Projeto integrador, ele é um componente curricular com carga horária, é hora-aula. Então, é aula. Eu vejo algumas práticas que são inadequadas, que seria o seguinte, faz essa tarefa, daqui 15 dias você volta e me entrega. Isso não é projeto integrador, não é abordagem por projetos. A abordagem por projetos, o que a gente recomenda? Fazer durante o período da aula. Toda a aula ter uma entrega. Então, pensou em projeto integrador? Se tiver isso lá na matriz curricular, é um componente curricular, são 20 semanas, tem que ter um plano de aula, aula. Esmeralda, mas eu preciso primeiro passar para os alunos
toda uma teoria, não tem problema, pode fazer isso nas primeiras 5 semanas, ou articula. Primeira parte da aula, eu coloco teoria, segunda parte da aula, eu coloco a prática, ele vai fazer o projeto. A prática que eu tenho utilizado sempre, os meus projetos, os alunos fazem no momento da aula. Eles não levam projeto para fazer fora do ambiente da aula, né? Agora, principalmente no online, a gente tinha até uma preocupação de como é que seria desenvolver um projeto que não fosse no presencial, né? Houve uma adaptação, a gente fez a adaptação, deu muito certo, os alunos usam o momento da aula, discutem o projeto no momento da aula, mas é importante que a gente defina a entrega. Olha, hoje, até às 11 horas da manhã, o que vocês vão me entregar? Vão me entregar uma matriz SWOT, vão fazer uma matriz BCG, o que vocês vão me entregar? Então, aula a aula, eu preciso definir a entrega. E o aluno perceber que é gestão do tempo. Ele tem que entender que projeto é dessa forma que funciona. Que tem entregas, a equipe tem que estar articulada, né? Vou apresentar um modelo daqui a pouco para os professores. Então, esse planejamento integrado é coordenador, ideia e professores sentarem no início do semestre. O que nós iremos fazer? Qual é a proposta? Esmeralda, mas é difícil articular todo mundo, articula quem está disposto, começa aos poucos. Com certeza, com o tempo, a gente consegue agregar todo mundo. Mas, professores, somos educação profissional. Não faz sentido não articular teoria geral da administração com matemática e português. Esmeralda, é difícil. É possível. Tudo vai depender da temática do problema a ser resolvido. Então, a problematização, desenvolvimento e síntese. Então, quando propusermos o nosso modelo de manual de projeto integrador, levar em conta essas 4 etapas que nós apresentamos aqui. Se nós estivéssemos numa oficina presencial, o que eu ia propor para os professores? A gente ia vivenciar um período de 1 hora, 1h30, essa experiência da abordagem de projetos. Então, sempre num primeiro momento, quando a gente começa a questão do projeto, eu posso discutir com os alunos, né? Primeiro, vamos identificar problemas, né? Aqui eu já estou propondo identificar problemas relacionados à pandemia Covid-19. A temática já foi definida. O professor, juntamente com o coordenador, define essa temática, se for projeto integrador. Caso eu trabalhe abordagem por projetos no meu componente curricular, eu proponho a temática. É importante isso vir direcionado, para não acontecer aquilo que a gente conversou há pouco, né? Perder o foco, não segmentar corretamente. Então, sempre identificar os problemas. Num segundo momento, discutir, elencar esses problemas para poder escolher o que a equipe vai escolher aí, buscar uma solução. Isso é interessante, isso eu deixo os alunos à vontade. A temática eu defino, mas o problema eles escolhem, né? Geralmente eu trabalho sempre em função de empresas, eu peço para eles escolherem uma empresa como estudo de caso, e o planejamento estratégico é feito em cima dessa empresa, com autorização, com termo de confidencialidade, com todos os documentos necessários para a gente manter a questão do rigor, né, do acesso às informações. Aqui eu já possibilito a reflexão, sair da reflexão individual, vou para a reflexão em grupo, e agora no momento online, né, quando era na sala de aula, presencial, todo mundo ali em grupo, agora eu estou no ambiente online. O Teams permite fazermos isso, né, a gente vai apresentar para os professores como isso pode ser feito. Num outro momento, esses alunos podem propor esse projeto, né? Se a gente tivesse que vivenciar agora em 1 hora, a gente colocaria aí 10 minutos individualmente para identificar o problema, depois em grupo para decidir qual que vai ser tratado, e agora fazer a proposta. Geralmente eu proponho um template, né? A gente propõe um template aí de entrega, o que ele vai me entregar. Isso é importante para criar um padrão. De repente, eu posso até pensar o seguinte, cada um entrega um tipo de projeto que achar pertinente, mas aí o padrão muda, e para nós avaliarmos e termos aí um padrão de correção, isso fica comprometido, né? Então, é importante ter aí um padrão de entrega. Geralmente, eu sempre proponho, quando é algo muito, assim, rápido, o título do projeto, quem é a equipe, qual o problema, os objetivos, o plano de trabalho. O plano de trabalho é um plano de ação, né? Vamos pensar aí quais as ações, os recursos, a metodologia, o cronograma a ser desenvolvido para atender esse problema. Se nós estivéssemos presencialmente, essa seria a nossa proposta. Se for o caso,
numa outra oportunidade, nós podemos criar grupos de trabalho para vivenciarmos isso online pelo Teams, também é possível. Aqui, atividade 4 remete àquela síntese que a gente compartilhou, que é a quarta etapa, é o compartilhamento. Aqui o grupo vai fazer uma apresentação do template pelo próprio Teams, seria uma possibilidade. Mas poderia ser uma feira, a FATEC pode fazer uma feira no final do semestre, uma feira tecnológica, e todos os alunos apresentarem os seus projetos em banner, em vídeo, como eu comentei aqui no YouTube. Existem possibilidades, vamos explorar todas elas. Eu lembro que quando eu pedi a primeira vez a questão do vídeo, alguns alunos ficaram, poxa, professora, eu não sei, olha, eu estou inseguro, nossa, eu vou estar no YouTube. Outros já compram de bate-pronto, eu sempre deixo eles à vontade. Isso, com o tempo, avança e eles acabam se sentindo mais seguros para fazer. Mas desafiem os alunos, os trabalhos serão sensacionais. Eu vou agora sair dessa tela e eu vou descompartilhar. E vou compartilhar com os professores, só um instante. O nosso manual que a CESU elaborou para orientar todos os professores, coordenadores de curso, quanto ao uso. Giane, por gentileza, você visualiza a nossa tela? Sim. Ok. Então, professores, esse manual ele foi feito, elaborado a partir das nossas experiências na CESU quanto ao uso de projetos. Então, nós achamos aí importante, pertinente, criar um manual para orientar as unidades de como trabalhar com projeto integrador. Então, esse manual ele foi publicado no início desse ano, em 2020, ele parte das nossas experiências, a professora Marinesa, a professora Sandra Santos também colaborou com esse projeto. E esse manual, ele tem aqui, num primeiro momento, esse alinhamento que nós apresentamos aqui para todos os professores, né? E ele vai trazer detalhes. Então, o que é o projeto, aqui vai constar também aquelas etapas. Então, a gente já propõe aqui que quando nós implementamos um projeto integrador, o que vai ter que ter aí no mínimo, né? O que tem que ter de mínimo no manual? O título do projeto que vocês vão desenvolver, como os grupos serão compostos, a duração do projeto. Como a gente comentou aqui, o projeto, no caso de projeto integrador, se ele é um componente curricular previsto na matriz, ele vai durar o semestre todo. Então, como os grupos serão compostos, como é que será a duração do projeto, ao longo dessas 20 semanas, como ele será desenvolvido. Então, papel entregável de cada disciplina envolvida no projeto. A partir da temática, como cada componente curricular, cada disciplina vai poder colaborar. Então, o professor de português, juntamente lá na nossa disciplina, ele vai fazer uma validação, o professor de inglês vai ajudar o aluno na apresentação em inglês, montar o abstract, enfim. O que nós vamos entregar levando em conta o nosso componente curricular? Qual o papel do professor durante esse projeto? Professor, nós somos mediadores. Durante a abordagem de projeto, quando a gente executa um projeto com os alunos, nós instigamos os alunos, né? Por exemplo, os alunos, quando fazem planejamento estratégico, a minha validação é aula a aula. Toda vez que eles entregam, geralmente as minhas aulas são pela manhã, começam às 8. Quando é por volta de 10h30, 10h40, eu começo a passar nos grupos para validar as entregas. Eu já pontuo, olha, na verdade eu não falo aqui está errado, não. Olha, esse item, percebam tal situação, o que vocês acham? Porque também é um momento de reflexão, o aluno ele tem que ser levado à reflexão, então eu questiono muito, até ele perceber, poxa, professora, não é isso, vou refazer, para ele construir isso, é um processo, né? Então esse é o nosso papel. Eu não posso falar, tá errado, faz isso. O aluno ele tem que perceber, é assim que a gente constrói, por isso a necessidade da pesquisa, como falamos lá no início, né, da concepção da pesquisa como princípio pedagógico. Qual o problema a ser resolvido? A dinâmica de desenvolvimento. Os alunos reclamam muito da questão do projeto integrador, que às vezes eles falam, não tem organização, cada hora é de um jeito. Por isso a gente recomenda sempre, tenham aula a aula, quais as entregas, o que nós vamos fazer hoje. Hoje faremos isso. Então, essa aula que eu trabalho aí das 8 às 11h30, sempre até a hora do intervalo,
Eu trabalho a aula teórica, dou exemplos, eles fazem exercícios, e a partir da hora do intervalo, eles fazem a parte prática, elaborar o projeto em grupo no momento da aula, né? Sempre eu organizo, articulo teoria e prática dessa forma. Os entregáveis, como eles vão compartilhar, isso muda. A gente também tem que perceber o perfil do aluno. Existem equipes mais desafiadoras, equipes que gostam de desafio, outras nem tanto. Então, percebam, né? Às vezes a equipe é muito tradicional e vai querer o seminário mesmo. Então, articula isso com o coordenador, vamos fazer uma feira para poder fazer esse compartilhamento. E criar, professores, um instrumento de acompanhamento e avaliação. Isso é muito importante. Às vezes, chegou ao final do semestre, tirou um 0. O que esse aluno desenvolveu ao longo do semestre para ele chegar, agora é 0? Alguma coisa aí não foi adequada. Então, eu tenho que ter um instrumento de acompanhamento que a gente vai propor aqui para vocês, né? No próprio manual, a gente tem aí a questão do diário de bordo, aula a aula, o diário de bordo, para acompanhar quem está fazendo o quê, como estão fazendo, para fugir um pouco daquela situação. Professora, tem um colega que não está fazendo nada, vamos dar 0 para ele, para não cair numa situação como essa. E aqui as 4 etapas que nós comentamos com os professores há pouco, então isso está no nosso manual. Aqui é um exemplo, professores, se eu tivesse que montar um projeto integrador de melhoria da qualidade, aqui eu estou trazendo um planejamento das 20 semanas. Então, é exatamente isso. O que nós vamos fazer ao longo do semestre? Por isso que eu insisto, o projeto não é dar uma tarefa hoje, o grupo aparece daqui 15 dias com a entrega. Ele desenvolve no momento da aula do projeto integrador. Então, aqui nós trouxemos um exemplo de um projeto que foi desenvolvido na FATEC de Osasco, é o projeto Qualidade JAC, em 2018. A nossa perspectiva desse projeto era o aluno ter contato com melhoria da qualidade, então, entender o PDCA. Então, aqui foi planejado todo um programa em que o aluno ele tivesse contato com o PDCA. Então, 3 aulas ali para o PDCA, depois mais 4 para falar da parte de desenvolvimento e assim por diante. Mas percebam, toda aula tem um tema, toda aula tem uma entrega. Até que no final, entrega e apresentação de banner, elaboração do banner. Então, todas as etapas estão aqui. E isso é interessante porque a gente cria uma regra, cria uma proposta metodológica de desenvolvimento de projeto. Então, entendemos que isso é importante, né? Ter todo esse planejamento aula a aula. Aqui explica como é que foi esse projeto JAICA. Se vocês tiverem interesse, a gente pode marcar uma reunião para falar sobre isso, para quem tiver interesse para desenvolver. Esse projeto, ele tinha aí o objetivo de trabalhar, além das questões de projeto, uma abordagem de um hábito adequado do aluno de ser organizado, os princípios da filosofia japonesa chamada Hitozukuri. Isso era bem interessante. Aqui nós trazemos uma outra proposta, professora, do seguinte, de ter uma continuidade do projeto integrador ao longo do curso. Então, ele pode iniciar uma proposta temática no primeiro semestre e isso ser desenvolvido ao longo do curso. É uma outra forma, é uma outra proposta. Então, de novo, quem define qual modelo? Coordenador, NDE e professores, né? Esse é o momento agora de planejamento de vocês definirem qual a melhor forma de fazer isso. Então, aqui é uma proposta. Desde o início do curso até o final do curso, como isso pode ser feito. Então, aqui, a temática do PI1, olha, ele vai fazer uma análise situacional de uma empresa, levando em conta a perspectiva de um curso de gestão. Ele vai para uma empresa, ele vai verificar como ela funciona e pensar em melhorias. Aí ele vai no setor produtivo. Isso é feito semestre a semestre, até que ele entrega um projeto, né? Enfim, existem modelos. Aqui, como a gente coloca, são propostas, tá certo? Nós colocamos aqui alguns anexos em que podem ajudar na hora de trabalharmos para o projeto. Então, no primeiro momento, como os alunos podem se organizar? Eu gosto muito de definir papéis no grupo. Então, além do líder, quem vai ser o responsável por digitar, pesquisar, validar, mediar, porque eles vão passar por situações, vai precisar dessa mediação, certo? Então,
aqui é uma ficha bem simples, mas eu acho sempre importante. Quem vai ser o líder, se vai ser uma empresa, se vai ter uma empresa a ser atendida, qual o papel dele no grupo, até para definir quem vai fazer o quê, né, para a gente monitorar isso, é importante. Aqui é um exemplo do diário de bordo. Aula a aula, da mesma forma que a gente tem um plano de aula, das entregas que o aluno vai desenvolver no projeto, então vamos pensar, olha, hoje é dia 13/8, o que nós realizamos no projeto? Quem fez o quê? Isso eu peço aula a aula. Eu trabalho, às vezes, diários bem mais detalhados em função da turma. A gente percebe a turma, aí tem turma que exige um pouco mais de detalhamento, até para acompanhar melhor isso. Então, vocês podem incluir outras informações que julgarem pertinente, né? Eu coloco ali, de repente, qual foi o aprendizado do dia, as limitações de aprendizagem, até para percebermos o que é necessário reforçar ou não. Mas é importante, eu recomendo, né? Nós aqui na equipe da CESU, a gente recomenda o diário de bordo porque é uma forma de acompanhar. Eu até peço, solicito para eles que o diário de bordo seja um anexo do projeto, né? Porque aula a aula eles preenchem para mim sempre no final da aula para a gente acompanhar como é que foi o dia, como é que foram as atividades. Aqui também temos uma proposta, caso o professor se desafie aí a trabalhar a questão socioemocional, uma matriz de avaliação de competências, né? E isso vai partir da sua percepção, professor. Às vezes a gente fala, mas é difícil. Não, a gente sabe avaliar, a gente já faz isso. A gente não escreve. Então, uma forma de colaborar para essa avaliação foi criar essa matriz que nós compartilhamos aqui. Isso pode ser adaptado conforme a sua necessidade, mas nós elencamos 8 competências essenciais. E essas 8 competências, nós julgamos que são necessárias para qualquer profissional. Sempre estar pronto a aprender novas habilidades, desenvolver pessoas, respeito ao próximo, a questão da organização, a qualidade do trabalho a ser desenvolvido, o que ele me entrega? O aluno entrega de qualquer jeito porque está fechando o horário ou não, ele quer entregar o melhor, criar nele, né, esse comportamento. A autoconfiança, o aluno perceber que ele é capaz de fazer, apesar do desafio, de todas as tarefas, entender a necessidade da melhoria contínua, e a principal característica do tecnólogo, de todos nós enquanto profissionais, é enfrentar a situação por problema. Então, como é que é o meu comportamento frente a isso? Então, nós adaptamos essa matriz e é uma proposta para a gente avaliar esses comportamentos, certo? E aí, trazemos para vocês o modelo de manual de projeto integrador. Então, aqui tem um exemplo, pode ser um projeto de melhoria, pode ser um relato tecnológico, falamos de como esse trabalho pode ser formatado, colocamos, se for um projeto de pesquisa, o que tem que ter lá de tópico, quais são as características, se for um relato tecnológico, se for um resumo expandido, enfim. Em função da escolha da unidade, o que nós vamos colocar nesse manual, né? Tabela de rubricas. Aqui eu abro com mais detalhes. É importante prevermos como esses projetos serão avaliados. A partir da entrega do aluno, o que nós vamos levar em conta? Isso é importante. Eu tenho nos manuais que eu costumo desenvolver os projetos essa tabela. Isso é importante porque no final do semestre o aluno ele não discute por que ele teve aquela nota, porque eu já usei o diário de bordo, nós já fizemos a validação, não existe discussão, né? Eles entendem por que foi o 7, por que foi o 8, por que foi o 3, porque houve um monitoramento. Então, lá no início, quando a gente falou do instrumento de avaliação e acompanhamento, é deixar claro desde o início do processo para o aluno, olha, as entregas serão analisadas, eu vou levar isso aqui em conta. É isso aqui que eu vou considerar para ter um 10, é isso aqui que eu vou considerar para ser um 6. E o aluno ele não vai discutir, porque a regra do jogo está clara desde o início. Isso, assim, professores, eles gostam muito. E se tiver aqui, assim, eu não entendi porque dessa nota, geralmente eu não tenho esse tipo de situação, porque já foi claramente definido e discutido com eles no processo de avaliação, né, dentro do manual. E aqui tem propostas de descrição de projeto, desde o projeto 1 até o projeto 6, levando em conta aquele modelo que o projeto ele é desenvolvido desde o 1º até o 6º. Então, qual o objetivo, qual a justificativa, qual a metodologia a ser utilizada no projeto, o que ele vai desenvolver, o que nós vamos articular, quais os resultados esperados, que entregas o aluno vai fazer. Sempre para a gente entender a abordagem das competências, o que a gente recomenda?
é um exercício interessante para fazer agora nesse momento da semana de planejamento e aperfeiçoamento pedagógico. Eu tenho uma competência. Que entregas o meu aluno tem que fazer para eu identificar, enquanto professor, que eles vão ver aquela competência? Qual produto? A entrega, vamos pensar uma competência que ele sabe fazer um planejamento, ele tem uma visão estratégica, tem uma visão sistêmica. Que tipo de entrega ele tem que fazer para eu considerar que ele atingiu a competência? Esse exercício é muito importante, porque a partir daí a gente avalia o quanto o nosso projeto integrador desenvolve essas competências, né? Então, identifiquem isso no projeto, quais os resultados esperados desse projeto. Então, aqui a gente vai colocando para os professores exemplos, desde o projeto integrador 1, 2, até o 6. Né? A gente aqui está usando algumas ferramentas da área de gestão, a balança Scorecard, matriz de risco, a gente está usando também a questão da avaliação de desempenho, enfim, aqui é um modelo para gestão. Vocês podem adaptar para qualquer outro componente curricular, outro eixo de curso. Então, aqui é um manual. Esse manual, ele está disponível no site da CESU, ok? Então, agora eu vou descompartilhar minha tela. Só um instante. Tudo bem, professores? Ok. Professores, vocês visualizam minha tela? Diane? Sim, visualizamos, okay, professora. Bom, agora só para a gente perceber como isso se configura dentro do Teams, né? Eu vou compartilhar com vocês uma experiência. Só um instante. Professora Diane, visualiza a tela? Sim, visualizamos. Ok. Então, assim, professores, quando a gente saiu do ambiente presencial e viemos para o ambiente online, aí tivemos que adaptar toda essa abordagem. Então, o que nós pensamos, né? Como eu fiquei no desafio, eu pensei no desafio, como é que eu vou articular com os meus alunos? Porque em sala de aula no presencial, você passa nos grupos, discute, conversa, eles trocam informação entre os grupos. Como é que seria no ambiente online? Então, no ambiente online, nós temos aqui uma equipe, que seria o próprio projeto integrador, por exemplo, e uma forma que a gente achou como solução é criar canais e cada canal ser um grupo. Então, o exemplo que eu trouxe aqui foi uma oficina que nós fizemos com os professores da CESU. No caso, em função do número de pessoas, nós criamos aqui 2 grupos, né? Eu tenho o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 é da professora Luciana, Thaís, Fernanda, Guinness e Renata. E o grupo 2, Marinês, Mariane, Janaína, Luciano e Fábio. E o que é interessante, professores? Aqui, eles têm total liberdade para trabalhar em grupo. Da mesma forma que eles se reúnem em sala de aula, eles têm o grupinho deles fechado aqui, eles têm próprio canal. Aqui, se vocês visualizarem, só de clicar aqui, ó, nessa câmerazinha, um deles clicando, todos os outros podem acessar e fazer uma reunião privada entre eles. Então, no momento da aula, a gente faz esse alinhamento, apresenta a aula normal e fala, olha, agora vocês vão para a tarefa. Aqui eles vão se reunir dentro do grupo, dentro da equipe deles. E aí os vários grupos se reúnem, eu entro grupo a grupo, converso com eles, tem dúvida, não tem? Na aba de arquivos, eu já coloco para eles o template do que eles vão utilizar como entrega da proposta daquele dia. Então, aqui está um exemplo de um PowerPoint. Porque aqui foi uma oficina de um dia. Agora, pensando em sala de aula, o template ele tem todo o passo a passo, né? Então, aqui só para os professores perceberem, eles tinham que me entregar um cronograma, depois a questão do problema, os objetivos, o meu plano de ação. Então, eu já coloco aqui, por exemplo, as entregas, o modelo de entrega. Isso já está lá dentro do canal grupo a grupo. Isso ajuda a gente a acompanhar, eles já sabem por onde eles têm que entregar, eu monitoro, e nesse item notas de cada grupo, eu coloco aquele diário de bordo. Então, deve estar abrindo aí para os professores nos próximos segundos. O diário de bordo, em que eles têm que colocar as informações que foram desenvolvidas,
ele já preenche aqui no próprio canal. Então, olha, hoje, dia 13/8, a atividade realizada foi elaborar aqui o plano de ação, responsável, Esmeralda, quais foram as entregas do dia. Então, tudo aquilo que a gente viu no manual, a gente adapta aqui e eu coloco, né? Aqui no canal geral, por exemplo, é todo o material de apoio. Então, todos os, vamos pensar aí, os artigos, os PowerPoints, o planejamento da aula, eu coloco o plano de aula para eles. No início do semestre, a primeira aula, a aula inaugural, a gente já apresenta a proposta. Isso é importante, professores, que no primeiro dia se faça um contrato que a gente chama de contrato pedagógico. Às vezes o aluno, ele não... Quando a gente fala, metodologia ativa, até ele não sabe o que é isso, o que é abordagem de projetos. Então, na primeira aula, antes de eu apresentar o meu planejamento, eu apresento o perfil profissional, eu apresento as competências que o mercado de trabalho tem buscado, e aí eu falo da metodologia e por que ela se faz necessária. Então, é um processo de conscientização. Eu falo, alunos, olha, a gente vai usar essa abordagem porque o mercado pede um profissional mais especializado. E a minha proposta é trazer para vocês aqui uma experiência da empresa para a sala de aula. E aqui eu proponho, aí eu apresento aula a aula, tudo o que eles vão fazer, já apresento o manual, né? Às vezes é até assustador, porque eles saem assim, meu Deus, e agora? Mas tem que fazer sentido para ele o porquê. Nas primeiras semanas, inclusive, o aluno que falta muito, ele percebe, porque assim, a entrega é aula a aula. E a minha entrega de hoje vai impactar a entrega seguinte. Então, se ele faltou hoje, quando chega na próxima aula, cai a ficha. Poxa, não devia ter faltado na outra aula, porque ele não consegue desenvolver. O projeto não avança. Isso é extremamente importante porque você articula teoria e prática. E uma outra coisa que a gente observa é que ali mesmo a gente está estudando para a prova. O desempenho dos alunos melhora muito. E a avaliação que eu proponho não é uma avaliação conteudista, é uma avaliação de aplicação de conceito. Então, a gente traz estudos de caso, esses alunos eu coloco lá, olha, na empresa XYZ, avalia os pontos fortes e fracos. Eu não pergunto o que é ponto forte, ponto fraco. Eu não pergunto o que é a matriz SWOT. Ele vai ter que montar, ele vai ter que analisar. E é interessante que, se ele passou, se ele não faltou nas aulas, ele tem um desempenho muito melhor. Esses estudos a gente tem levantado, é bem interessante, né? E o aluno, ele entende isso. Então, ele percebe que depois de um mês de aula, ele percebe que não pode faltar. Né? Cai a ficha para ele, poxa, eu faltei e comprometeu. Até o resultado da prova. Quando ele erra a questão, professora, foi aquela aula. Eu falei, você viu? E o feedback também, quando eu faço a devolutiva, é aluno por aluno, eu falo, olha, percebeu que você errou aqui? Isso aqui era aquela aula que você não veio. Gente, ele não discute, ele sabe. E aí ele vai mudando o comportamento, ele vai se adaptando. Então, é bem interessante esse processo. Então, aqui, professores, é uma proposta, são possibilidades. Tudo que a gente programa naquelas 20 semanas que nós apresentamos no manual, a gente já pode colocar, postar tudo aqui. Como é um exemplo, só tem o canal geral, mas a gente pode colocar todos os canais aula-aula e os canais dos grupos. O que é interessante dos grupos é uma interação bem... Da mesma forma que eles interagem em sala de aula presencial, eles interagem aqui. Eles conversam, eu entro nos grupos para monitorar, para acompanhar. Todas as entregas de projeto, toda aula eles entregam aqui na aba arquivos, então eu monitoro. Se não entregou, eu já coloco, olha, não vi o arquivo. Ah, professora, só um minuto, eu vou subir. Então, a gente fez essa adaptação e tem dado muito certo, foi bem interessante, ok? Eu vou descompartilhar minha tela agora. Então, professores, essa é a nossa proposta, eu espero que tenha aí colaborado com essa temática de projeto integrador. E eu passo a palavra agora para a professora Diane. Obrigada, professora, pela oportunidade. Olá, professora Esmeralda. Eu é que agradeço a sua disponibilidade de estar conosco no dia de hoje, junto com os professores, coordenadores de curso, diretores da regional, conversando sobre esse assunto tão importante. Nós recebemos muitos elogios sobre a temática, a importância da temática, a relevância da temática, muitas perguntas também. Eu vou tentar sintetizar essas perguntas, não desmerecendo a participação de todos também, mas podemos, numa segunda oportunidade, propor novamente
essa discussão na nossa regional, aprofundando alguns assuntos que foram abordados aqui nesse momento. Nós temos aqui uma pergunta muito interessante que chegou do Marcos Lopes. Ele pergunta quais os pontos convergentes entre o projeto integrador e as APPs que já estão instituídas e com ótimos resultados em alguns cursos do próprio Centro Paula Souza. É isso mesmo. Obrigada, professor Marcos, pela pergunta. Na verdade, a AP, né, a Atividade Autônoma de Projeto, é o próprio projeto integrador. É que, naquela época, né, o nosso entendimento é que precisaria ter um período dedicado, um período específico, porque, assim, a APP está sempre ligada a um componente curricular, né? Então, de repente, eu tenho lá um componente curricular chamado Educação Corporativa, e aí eu tenho a AP de Educação Corporativa. Então, no próprio componente de Educação Corporativa, onde eu trabalharei aí as questões teóricas, conceituais, na AP eu vou ter a oportunidade de trabalhar a questão prática, não é? É essa articulação, é isso mesmo, né? O que converge nesse sentido. É a questão de articular teoria e prática. Nas revisões de curso, o que a gente tem feito? A gente tem mudado um pouquinho, né, a nomenclatura de AP para projeto integrador, né? É que a AP é a abordagem de projetos vinculada a um componente curricular, é nesse sentido, né? Mas, assim, o que a gente também leva em conta? Esses projetos que já têm dado certo, as APs que já funcionam, que muitas unidades funcionam e fazem muito bem, podem continuar. A gente o que nos preocupa, às vezes, é a falta de referencial, não é bem conduzido, mas a gente percebe que tem unidades fazendo um trabalho bem interessante. É que a AP é a abordagem de projetos vinculada ao componente. E o projeto integrador, ele já muda um pouquinho, né? Ele é muito mais sistêmico, ele envolve mais os processos. Então, a gente recomenda, assim, quem tem AP e traz resultado, continua. Numa oportunidade de revisão de curso, vocês podem discutir. Será que essa abordagem de projeto na AP eu já não posso trazer para o componente curricular e começar a permear o projeto integrador e expandir esse conceito? Então, uma reflexão pode ser feita, né? Mas existe, sim, essa convergência no sentido da aplicação metodológica, só que ela não é integradora, né? A AP apenas ela está vinculada ao componente curricular. Professora Esmeralda, obrigada pela sua resposta. Antes de ir para a segunda pergunta, eu só gostaria de lembrar os participantes da importância de que vocês respondam, né, o questionário de pesquisa de satisfação, porque é com aqueles dados que são emitidos os certificados de participação neste webinar. E é muito importante que vocês coloquem corretamente o nome, estejam atentos, porque essa é uma informação que sai no certificado de participação. Também, logo após, né, o término desta webinar, o link com todos os materiais estarão, sim, disponíveis, tá? Para consulta e acesso de todos os participantes. A segunda pergunta, professora Esmeralda, vem do Cesário Ferreira. Ele pergunta o seguinte: qual o conceito de transversalidade? É o mesmo que transdisciplinaridade? Obrigada, professor Cesário. Na verdade, a questão da transversalidade, né, o tema transversal, nós levamos em conta muito aqueles temas que estão previstos nas resoluções, né? Então, como tema transversal que compõe aqui a educação profissional, os cursos superiores de tecnologia, existe a questão da educação ambiental, a ética, a questão afrodescendente. Então, os temas transversais, quando a gente fala de transversalidade, é permear essa situação. Então, a gente fica discutindo, será que tem que ter um componente específico para tratar desses assuntos, desses temas, ou isso pode permear de forma transversal? E a proposta da resolução é que seja exatamente isso, tem que ser transversal. Em todos os componentes, o projeto integrador, ele permite isso, né? Essa possibilidade que, trabalhando em equipe, a gente percebeu o outro,
trabalhar a questão da ética, no matemática levar em conta a questão da educação ambiental, meio ambiente, levar em conta a cidadania. Então, os projetos eles já podem ser elaborados e pensados levando em conta esses temas, né? Então, isso, na verdade, tem que prever no projeto pedagógico. Inclusive, se a gente não prevê, a gente vai contra a legislação, os especialistas estão cobrando, então o projeto pedagógico tem que prever. E aí o desafio é como nós trabalhamos esses temas. Então, vamos pensar, se a gente tem um projeto integrador, em que esses temas estão claramente definidos, ou componentes permeiam, de repente a gente coloca na aula de direito, fala um pouquinho de educação ambiental, falar de gestão de pessoas ou comportamento, a questão afrodescendente, né? E então, isso tem que permear. E onde eu identifico e defino isso? Na hora de definir o currículo, construir o currículo do curso, né? Então, quando a gente pensar em projeto integrador, essa questão da transversalidade levar em conta esses temas. Aí tem uma outra situação que o professor colocou também, que é interessante, né, que envolve também a interdisciplinaridade, é a questão metodológica da pesquisa e a questão profissional. Que temas transversais os profissionais têm que buscar hoje, né? Essa abordagem de problemas, essa questão da resiliência, a questão do comportamento, de saber lidar com as situações, a flexibilidade, a inteligência emocional que se fala tanto. Então, tudo isso tem que permear, né? Ao mesmo tempo e agora. Então, eu vejo que é um desafio, professor, mas tudo vai entrar aí, a gente vai levar em conta na hora de planejar. Como isso será tratado? E que tipo de abordagens nós utilizaremos que possibilite o aluno a vivenciar isso? Porque vai depender da situação, o problema que ele está vivenciando, né? Para garantir que essa transversalidade ocorra nos processos. Obrigada, professor. Professora Esmeralda, temos mais uma pergunta aqui. Essa acaba de chegar, é importante. Acredito que o professor queira aprofundar um pouco mais esse assunto, que foi tratado também, né, pela senhora durante a apresentação. Vem do José Soares, ele pergunta, professora Esmeralda, como integrar os professores de outros componentes curriculares ao PI? Ok. Obrigada, professor José Soares, por essa pergunta. Eu acho que, assim, de todo esse processo, mais desafiador é integrar esses professores, né? Então, o que geralmente é interessante, né? Essa integração começa na sala dos professores, a gente conversando mesmo. Naquele momento do café, naquele bate-papo do dia a dia, tem que começar aí. Essa integração primeiro começa aí, nesse processo, né? E é interessante, isso também pode acontecer por afinidade. Primeiro, o que a gente percebe de projeto integrador acontecendo naturalmente? As afinidades, né? Começa a conversar com a professora Diane e perceber oportunidades. De repente, a gente não tem projeto integrador, não está escrito, não tem manual, não foi definido, mas eu consigo identificar com a professora Diane possibilidades. E a partir dessa conversa surgiu uma situação, vamos fazer? Vamos, né? Essa é uma questão muito natural, professor. Eu já tive uma situação bem interessante na FATEC São Paulo, trabalhando com a professora de francês, né? Eu trabalho a disciplina de administração de recursos humanos e nós temos uma aula chamada competências, que eu uso Le Bourdieu, Zarifian, Le Bourdieu é francês, toda a abordagem das competências a gente utiliza na sala de aula. E conversando com ela na sala dos professores, Esmeralda, que interessante, estou criando um glossário. Falei, então a gente pode fazer o seguinte, eu mando o artigo em francês para os alunos do Le Bourdieu e você desenvolve uma aula de francês com eles. Então, professor, aqui eu já estou articulando, já estou integrando. Não está nada escrito. Esse é o momento natural do processo. Agora, partindo para a integração, olha, a partir desse momento resolvemos trabalhar com o projeto integrador de forma integrada. Mesmo não tendo projeto integrador, né? Existe essa possibilidade também de trabalhar sem ter um componente chamado projeto integrador. Sentar com os professores agora na semana de planejamento, pensar nessas possibilidades, propor, né? Aí a gente pede para o coordenador, professores, o que a gente pode fazer de diferente? Essa integração é a partir do nosso relacionamento, é do nosso contato. A gente precisa estar junto.
E a semana de planejamento, ela foi aí organizada para permitir esse contato. A gente sabe que é corrido, cada um de nós, às vezes, está numa instituição, dando aula em diferentes lugares, trabalhando com várias situações, mas a semana é para a gente sentar e perceber o que pode ser feito. Semana que vem começam as aulas, aí cada um vai para o seu posto, vai para o seu componente, mas agora o que a gente pode fazer? O que a gente pode levar em conta? Essa integração, ela tem que ser uma cultura, né? Tem que partir agora de um processo de mudança de cultura. Eu posso começar com 2 professores e isso ser evoluindo até que todos estejam envolvidos. Eu posso envolver apenas um semestre, eu posso ver o curso como um todo. E o que eu penso aí dos professores participarem? Somos educação profissional, professores. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que trabalhar para desenvolver isso. Os projetos pedagógicos das crianças hoje já prevêem projeto. Os meus sobrinhos de 10 anos trabalham com projetos desde a primeira série. Eu fico imaginando quando eles chegarem daqui a alguns anos na universidade. Eles trabalham por projeto. Então, no meu entendimento, eu acho interessante quando existe ainda essa resistência, né? É uma possibilidade de mudar a educação. E somos educação profissional, não somos educação básica, educação profissional. E uma das formas de promover essa mudança para o aluno, desenvolver as competências, é por esse modelo. Então, essa integração é sempre entender o seguinte: somos educação profissional, temos que assumir esse papel. Começar na semana de planejamento, integrar aí por meio da revisão dos currículos. Então, com a mudança de currículo, envolver coordenador, envolver NDE, e NDE envolver os professores, né? E professores, de repente não tem essa integração, proponha, faz a sua proposta, né? De repente 2 ou 3 ali estão articulados, vamos fazer, isso é diferencial. E daqui para frente, como nós falamos, os especialistas vão exigir isso, né? Eles vão pedir essa proposta metodológica, isso é diferencial do curso, isso é para chamar atenção, inclusive, reter aluno. O aluno ele entende, poxa, aqui é diferente, aqui eu aprendo. E ele compara, o aluno ele compara. O professor trabalha diferente, ele já cria aquela questão. Por que os outros também não são assim? Então, o que eu penso dessa integração de professores? É agora, né? Início de semestre, nos organizarmos, sentarmos. Pode ser algo simples, não precisa ser nada complexo, sofisticado. Começa com o simples, isso vai evoluindo semestre a semestre. Né? Acho que é interessante passar por essa experiência. E o coordenador articular esse processo. Acho que é importante o coordenador do curso articular, promover essas reuniões. Não é? Então, agora na semana de planejamento, ter uma reunião sobre esse assunto. Depois, uma reunião mensal, vamos pensar em termos de protocolo. Reuniões mensais com esses professores, as entregas. Vocês podem até pensar agora em desenvolver esse manual ao longo desse semestre e implementar o ano que vem, né? De repente, as aulas já vão começar, Esmeralda. A gente não teve esse tempo hábil. Então, se articulem, se organizem, porque assim, professor, eu não tenho tempo. Nós temos tempo, né? A gente tem aí um adicional que é justamente para a gente articular e pensar sobre essas metodologias, né? Então, coordenadores, peço aí a gentileza, organizem essas reuniões, né? A gente pode trazer aí professores para mediar, para conversar e montar o que eu chamo, não é só uma reunião, é grupo de trabalho. Da mesma forma que eu estou propondo para o aluno uma entrega, nós, professores, olha, hoje nós vamos nos reunir, vamos conversar. A entrega hoje é ter uma proposta de pelo menos matemática do que pode ser desenvolvido. Ou então já sair com um modelo de manual, ou sair com uma proposta de problemática que o aluno vai desenvolver. E isso ser, né, evoluindo semestre a semestre, mês a mês, é um processo, né? Essa integração é um processo. Obrigada, professora, pela pergunta. Professora Esmeralda, temos uma última pergunta, e aí eu até peço desculpas aos demais que enviaram as perguntas, mas acredito que muitas delas foram sendo esclarecidas no decorrer da própria apresentação, né? Pelo horário em que foram realizadas, conforme aconteceu a sua fala, elas acabaram sendo contempladas. Mas, fazendo um apanhado do que ainda não foi dito, né, surgiu uma situação interessante da autoavaliação.
Ou seja, como que o projeto integrador ele promove a autoavaliação do aluno, para tirá-lo da posição, né, do aluno passivo, que está ali em busca do conteúdo, porque a gente sabe que nós temos esse aluno, né? Eu tenho esse aluno em sala de aula, eu enfrentei isso já na sala de aula, quando a gente propõe a metodologia ativa, esse aluno ele acha que você está saindo da função sua de professor, porque ele entende que a sua função é o conteúdo, e acaba achando que você não está dando aula, que você está jogando para ele a responsabilidade, né? Eu já coletei isso em respostas de alunos, calouros, ingressantes, que eles acreditam que o melhor modelo de aula não é que ele vá atrás do conhecimento, mas é que eu entregue para ele todo o conhecimento. Então, como promover esse processo da construção da autoavaliação durante, né, a própria realização do projeto integrador, unindo a isso, né, a essa situação da autoavaliação, a cultura maker, né, como promover os projetos integradores a partir da cultura maker, principalmente agora, né, no ambiente de aulas remotas, que dependendo da atividade que eu queira propor, eu tenho a limitação de não poder estar na unidade, realizar as atividades nos laboratórios. Então, como lidar com essa complexidade, mas sem perder o intuito, né? A autoavaliação, a cultura maker, dentro dessa própria dinâmica comportamental, como a senhora colocou no início. Ok, professora, obrigada pela pergunta. Até comentei há pouco que na primeira aula, na aula inaugural, eu apresento para eles o perfil, né? Falo da metodologia, mas quando a gente percebe aí, porque o nosso aluno também, às vezes a gente tem um professor que tem a metodologia tradicional de ensino, mas a gente tem um aluno que também, ainda ele acredita que a melhor forma de aprender é com essa metodologia tradicional. Então, às vezes eu falo, bom, vamos fazer o seguinte, o exercício hoje é o seguinte, vamos procurar emprego. Aí, como assim, professor? Vamos procurar emprego. Vamos entrar no site, vamos buscar o nosso cargo, vagas de emprego, né? Eu dou aula no curso de RH, vamos procurar analista de recursos humanos. Aí, entra no InfoJobs, entra na Cato, né? Quando é aula presencial, eu posto lá, olha as atribuições, olha as competências, olha o que eles estão exigindo. Aí eu começo a trazer para eles todas as atribuições, as competências. E eu levo eles à seguinte reflexão. Vocês se sentem preparados para tudo isso que eles estão pedindo? Ai, professora, então, a reflexão é, para a gente chegar nisso que a empresa está pedindo, né, eu preciso que vocês mudem de postura, eu preciso de um aprendizado diferente, uma competência diferenciada, né? Então, é para chacoalhar mesmo. Então, ó, olha lá olha o perfil da vaga, o que eles estão pedindo, e eu coloco para eles, olha, como proposta para a gente alcançar essas atribuições, essas competências, eu coloco como proposta a gente fazer algo diferente aqui na sala de aula. E aí eu trago para eles essa questão da cultura maker que a professora colocou, né, da mão na massa. E eu coloco o que é a metodologia ativa, o porquê, né? A experiência que eu tenho aí com os alunos nesses últimos anos, usando essa metodologia, assim, eles reclamam muito que trabalham muito, professora, é muita coisa. Eu falo, você acha que na empresa vai ser diferente? A gente começa aqui, né? Então, isso eles chamam a atenção, né? Então, eu até acho que é um ponto positivo para eles entenderem, olha, é isso mesmo, é dessa forma que funciona. Então, geralmente, para criar esse choque, né, para criar essa quebra de paradigma, eu falo, vamos procurar e vamos ver o que o mercado está pedindo. E eu proponho como desafio, olha, para a gente alcançar esse modelo, né, a gente tem que mudar o formato de aprendizado. E aí a gente pode trabalhar muito a questão da gestão do conhecimento. O processo de construção do conhecimento não é do dia para a noite. Se eu não experimentar, se eu não vivenciar, eu não aprendo, né? Então, eu trago isso para eles. Essa autorreflexão já vai ao encontro aí do que a professora colocou da autoavaliação, eles já se avalia. Né? Isso eu proponho até para o aluno do sexto semestre, né? Até brinco com eles, olha, e aí, você está pronto? Daqui 1 mês ou daqui 6 meses, vocês serão tecnólogos em RH, tecnólogos na automação de escritório e secretariado. Vocês se sentem preparados? E aí, como assim, professora? Se autoavaliem o quanto vocês estão próximo ou longe desse perfil. Aí eu proponho, para se aproximar desse perfil, eu tenho que mudar a metodologia. Aí eu sempre questiono, faz sentido para vocês isso?
Então, é fazer a reflexão com esse aluno, professora Diane, né? Então, essa autoavaliação eu procuro fazer com essas reflexões. Eu procuro também, durante o projeto, o líder avalia a equipe avalia o líder, né? Inclusive, aquela proposta de matriz de avaliação de competência, a gente pode aplicar dessa forma, o aluno se autoavalia. Isso também depende da maturidade, o professor tem que perceber a maturidade do grupo. Tem grupos que é possível fazer isso, outros nem tanto. Nós temos alunos chegando aí para nós nas FATECs bem jovens, né? Às vezes com 17 anos, bem jovem, e aí a gente precisa construir esse processo. Mas essa autoavaliação eu procuro fazer com a autorreflexão da situação atual que está e onde a gente quer chegar, e a autoavaliação da contribuição dele dentro do trabalho da equipe do projeto. E essa autoavaliação a gente consegue perceber pelo preenchimento do diário de bordo, né? O diário de bordo, ele ajuda muito a entender o que o aluno está fazendo, como ele colabora, e ele entender que às vezes a nota menor dele foi em função de algo que ele não contribuiu, que ele não fez, né? Espero ter respondido, professora. Obrigada. Muito obrigada, professora Esmeralda. Então, neste momento, dando os nossos avisos finais, primeiramente quero agradecer à professora Esmeralda pela disponibilidade, por estar conosco hoje, aqui na nossa regional, discutindo esse assunto realmente tão importante. Deixar aqui os agradecimentos em nome de todos os participantes, pela grandiosidade, por ter compartilhado conosco as suas experiências, né? Momento riquíssimo para a gente poder escutar a experiência do outro e poder fazer reflexão da nossa própria prática docente. Também, em nome da coordenação da regional, peço a vocês que, por favor, não esqueçam de preencher a pesquisa de satisfação, né, por conta do certificado de participação nessa atividade. Também que estarão disponíveis os materiais, né, que a professora disponibilizou para nós, tanto o manual de PI da CESUL, quanto os próprios documentos que já foram compartilhados pela professora antes, que estão nesses slides sendo apresentados. Também aproveitar para já convidá-los e reforçar que na nossa regional ainda temos mais 2 atividades que serão realizadas no dia de hoje, né? Das 15 às 16 horas, nós teremos uma webinar tratando do assunto e do tema, né? Competências digitais na educação superior tecnológica no cenário da 4ª Revolução Industrial, que teremos como palestrante o professor doutor Marcos Vinícius Branco de Souza, da FATEC Itapetininga. E depois, das 19 às 20 horas, nós temos nossa última webinar do dia, com o tema Ações Estratégicas e Protocolos de Saúde para o Retorno Presencial. E aí, então, o palestrante será, né, a presidente do Comitê de Prevenção da Covid-19, a enfermeira Tereza Cristina da Silva, e o professor doutor Benedito Sherbel, que é coordenador da ETEC Pedro Ferreira Alves de Mogi-mirim. Agradeço a todos vocês pela participação, e nesse momento eu passo a palavra para a professora Esmeralda, que ela possa também se despedir de todos nós nesta manhã. Obrigada, professora Diane, pela oportunidade. Obrigada a todos os professores, a todas as professoras aqui presentes, né, nesse encontro. É sempre bom nós pararmos aqui um momento para refletir sobre essas questões. E eu me coloco à disposição, professores, para o que vocês precisarem, para as reuniões com os coordenadores, com os professores, de repente a gente adaptar algo mais personalizado, né, com as unidades em função aí dos seus eixos, dos seus cursos, estamos à disposição. A abordagem de projetos é um desafio e não é algo novo, professores, né? A gente tem estudado, a abordagem de projetos é algo aí que já vem de muito tempo, né? Há muitos anos. Eu vejo quando as crianças estão trabalhando com isso, e me chama a atenção, porque eles já têm esse olhar sistêmico, esse olhar diferenciado para a educação. E aí, isso me remete ao seguinte, daqui a algum tempo, quando eles chegarem, como é que eu vou estar preparada para dar aula para eles? Né? Acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. O nosso aluno, ele está mudando, ele vai chegar para nós daqui a algum tempo. E a aula tradicional não vai dar mais conta, eu preciso entender isso. Então, a gente se coloca à disposição para ajudar vocês,
Se for para montar um manual, precisar fazer uma reunião, a gente pode participar, a gente colabora, a gente pode ajudar, trazendo outros modelos, outras propostas. Eu agradeço imensamente a oportunidade, professora Diane, professora Juliana, agradeço aqui a professora Janaína, professor Luciano, os professores produtores que estiveram com a gente aqui nesse evento e demais professores que participaram. Agradeço imensamente. E, assim, ser professor é desafiador, é aprender todo dia. Eu não conhecia essa metodologia, professores, eu fui buscar para trazer algo diferente, não só pensando no aluno, mas pensando na empresa na hora de contratar esse aluno, né? Eu pensei muito como recrutadora, como selecionadora de pessoal. Isso me chamava muita atenção. O que ele está vivenciando na sala de aula? E aí me vi como professora, falei, eu tenho que mudar, só passar slide não resolve, né? Ele tem que vivenciar. E vivenciar e experimentar, tanto nós quanto eles, é um aprendizado, né? Eu acho que isso é constante, professores. Eu agradeço e é o desafio. Ânimo para todos, a gente tem bastante trabalho pela frente. Obrigada.